Capítulo 4 do livro Anjos de Fogo, de Candace Smithman. Subtítulo: Guardião, Anjos atribuído em concepção. Papel 1. Dissemos nos capítulos anteriores que Deus lhe designou um anjo da guarda. Acredito que você não tem apenas um, mas que pode ter mais de um, dependendo da sua atribuição de manto. Esses anjos cuidam de nós diariamente. Aprendemos que Deus dará a seus anjos o encargo de nós. A escritura a ser lembrada é o Salmo 91:11. Porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Estou animado com este capítulo, porque vou revelar a você que não apenas você recebeu um anjo da guarda, mas também recebeu um na concepção. Você vê? Deus viu você em seu plano poderoso desde o início, e Ele quer que você complete seu destino na terra. Ele enviou os anjos para ajudá-lo a fazer isso. Neste capítulo, quero que você veja o amor e o coração do Pai por seus filhos. Você sabe o quanto Deus te ama? Você pode pensar que sim, mas eu digo que Ele te ama muito mais do que você pode pensar ou imaginar. O apóstolo Paulo compartilha com a igreja de Éfeso como ele espera, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, para que, arraigados e fundados em amor, possais compreender com todos os santos o que é a largura e o comprimento e a profundidade e a altura, conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A Ele seja a glória na Igreja por Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Efésios 3, do 16 ao 21, nova versão King James. Minha oração pessoal para você hoje é que você se apegue a essas verdades e deixe para trás toda a culpa, medo e vergonha. Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou para que você pudesse ser salvo, curado e redimido. Jesus quer um relacionamento pessoal com você e Ele veio para fazer isso acontecer. Por favor, tenha isso em mente ao ler este capítulo. Você não é um acaso ou uma chance. Você é uma criação especial de Deus. Você estava na mente de Deus antes de nascer. As agendas do homem não podem alcançar o coração de Deus. E Deus é maior que nosso pecado e os caminhos da carne. Ele provou isso antes da fundação do mundo, quando sua intenção era nos colocar em cena. Nesta passagem abaixo em Gênesis, lemos a intenção de Deus antes mesmo de existirmos. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que rasteja sobre a terra. Gênesis 1, 26. Você vê a Trindade, que inclui o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estavam presentes antes de sermos criados e tiveram papéis em nossa criação e salvação.
O papel de Jesus era vir à terra como sacrifício puro pelos nossos pecados. Ele veio para nos reconciliar de volta com Deus e nos dar as chaves do reino, para que pela fé pudéssemos viver como estamos no Jardim do Éden hoje. Saber que Deus tem um plano para a sua vida lhe dará uma nova perspectiva. Ele também tem para seus filhos e eles estão vivos neste reino terrestre ou vivo nos reinos celestiais. A morte é apenas uma coisa terrena. Foi derrotada e o poder do pecado e da sepultura foram vencidos pela ressurreição de Jesus. Essa derrota da morte significa que temos vida espiritual agora na terra, que afeta nossas almas, corpo e temos vida espiritual no céu, que é eterna e começa no dia em que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. É verdade, Deus tem um plano e um propósito para cada criança concebida, e é por isso que Ele escolhe designar um anjo na concepção, para cada vida no planeta. Você pode dizer, de jeito nenhum, doutora Candace. Isso não pode ser verdade. O mundo me disse que bebês não são bebês até que nascem. Bem, isso não é uma verdade. Todos os bebês são vida na concepção. E é por isso que Deus envia um anjo para protegê-lo a partir desse ponto. Nas Escrituras, a verdade é revelada que a vida na terra foi planejada por Deus e toda a criação está sob o seu governo. No Salmo 139, 13 ao 18, Davi está compartilhando palavras do coração de Deus para ele. Ele diz: pois você criou o meu ser mais íntimo, tu me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque fui feito de forma terrível e maravilhosa. Seus trabalhos são maravilhosos, eu sei muito bem disso. Minha estrutura não estava escondida de você quando fui feito no lugar secreto, quando fui tecido nas profundezas da terra. Seus olhos viram meu corpo informe. Todos os dias ordenados para mim foram escritos em seu livro antes que um deles viesse a existir. Quão preciosos para mim são os teus pensamentos, Deus! Quão vasta é a soma deles! Se eu os contasse, eles seriam mais numerosos que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou com você. Deus nos vê no ventre de nossa mãe e os dias de nossas vidas estão escritos em seu livro quando ainda estamos sendo formados. Mesmo que esses dias sejam justos ou pecaminosos, eles estão contados. Deus os tem escrito em seu livro e ele tem um plano anexado. Jesus também tinha um rolo escrito sobre ele, que é mencionado no Salmo 40, do 6 ao 8. É citado pelo autor de Hebreus. Portanto, quando Cristo veio ao mundo, ele disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste, um holocausto e oferta pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou. Está escrito a meu respeito no rolo. Vim para fazer a tua vontade, meu Deus. Hebreus 10, do 5 ao 7. A verdade é que Deus pode ver os nascituros e ele escreveu em um pergaminho sobre eles para fazer sua vontade na terra. Os bebês são observados de perto por Deus enquanto detêm o futuro de seu plano. Eles têm o destino de ajudar a trazer o céu à terra. Quer seu bebê venha a nascer na terra ou você tenha um aborto espontâneo ou não espontâneo, você precisa saber que todo bebê vai para o céu. Os planos e propósitos dos pais para os filhos ou
a falta deles não determinam o plano glorioso e celestial que Deus tem para seus filhos concebidos. Subtítulo: Anjos da guarda para todos. Todo bebê que é concebido tem um anjo da guarda para carregá-los durante seu tempo na terra, para a conclusão da tarefa que Deus tem para eles. Cada criança abortada ou não abortada ainda tem um anjo da guarda, porque esse anjo da guarda carrega essa criança até o céu. Podemos não ver o plano e o propósito daquele bebê sendo executado na terra, mas serão executados eternamente de uma perspectiva celestial. Uma criança concebida tem laços emocionais com seus pais que estão cumprindo um propósito com a mãe, quer a mãe queira ou não queira aquela criança, e o pai que fez parte dessa concepção. Temos que perceber que não importa a pecaminosidade da humanidade, nosso Senhor no céu é maior e Ele é mais que suficiente. Existem 4 casos específicos na palavra de Deus onde um anjo foi designado para o bebê durante a concepção para realizar os planos e propósitos de Deus. Vamos dar uma olhada em 2 deles, começando no primeiro livro da Bíblia para nossa evidência. Deus também disse a Abraão: quanto a Sarai, sua mulher, você não deve mais chamá-la de Sarai. O nome dela será Sara. Eu a abençoarei e certamente lhe darei um filho dela. Eu a abençoarei para que ela seja a mãe das nações. Reis de povos virão dela. Abraão caiu de bruços, ele riu e disse para si mesmo: nascerá um filho de um homem de 100 anos? Sara dará à luz a um filho aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: se ao menos Israel pudesse viver sob sua bênção. Então Deus disse: sim, mas sua esposa Sara lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança como aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Gênesis 17, do 15 ao 19. Deus fala a Abraão e Sara sobre a concepção e nascimento de um filho prometido chamado Isaque. Em escrituras posteriores, lemos muito sobre a semente desse filho prometido, que é Jesus. Ver Gálatas 3, 29. Deus até estabeleceu uma aliança com Isaque. Mas a minha aliança estabelecerei com Isaque, que Sara te dará à luz por esta altura do ano que vem. Gênesis 17, 21. Então, no próximo capítulo de Gênesis, vemos Abraão sendo visitado por 3 homens que eram anjos para revelar a vontade de Deus. O Senhor apareceu a Abraão perto das grandes árvores de Mamré, enquanto ele estava sentado à entrada de sua tenda no calor do dia. Abraão olhou para cima e viu 3 homens parados ali perto. Quando os viu, correu da entrada de sua tenda para encontrá-los e se curvou até o chão. Ele disse: se achei graça aos teus olhos, meu senhor, não ignores o teu servo. Deixem trazer um pouco de água e então todos vocês podem lavar os pés e descansar debaixo dessa árvore. Deixe-me pegar algo para você comer, para que você possa se refrescar e depois seguir seu caminho. Agora que você veio ao seu servo? Muito bem, eles respondeu: faça o que você diz. Então Abraão correu para a tenda para Sara. Gênesis 18, do 1 ao 6. Então os anjos perguntaram onde Sara estava e começaram a profetizar sobre uma criança que ainda nem havia nascido. Deus conhece bebês e Ele conhece a concepção, e Ele tem planos. Ele envia seus anjos para garantir que as coisas aconteçam. Em Gênesis 18,
do 10 ao 15, o anjo diz: Eu certamente voltarei para você por essa época no ano que vem, e Sara, sua esposa, terá um filho. Agora Sara estava escutando na entrada da tenda, que estava atrás dele. Abraão e Sara já eram muito velhos, e Sara já tinha passado da idade de dar à luz. Então Sara riu para si mesma, enquanto pensava: Depois que eu estiver esgotada e meu senhor estiver velho, terei agora este prazer? Então o Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu e disse: Eu realmente terei um filho, agora que estou velha? Há algo muito difícil para o Senhor? Eu voltarei para você no ano que vem, na hora marcada, e Sara terá um filho. E Sara temeu e disse: Eu não ri. Mas ele disse: Sim, você riu. Abraão e Sara chamaram seu bebê de Isaque, ou Isaque, que significa ele ri. Em uma mensagem anterior das Escrituras, Sarai deu sua serva Agar a Abraão quando pensou que não poderia conceber. Agar engravidou e Sarai a maltratou. Então Agar partiu e fugiu para o deserto e foi recebida por um anjo que profetizou o plano de Deus para o bebê em seu ventre. Então o anjo do Senhor lhe disse: Volte para a sua senhora e submeta-se a ela. O anjo acrescentou: Vou aumentar tanto seus descendentes que serão numerosos demais para contar. Você está grávida e dará à luz a um filho. Você o chamará de Ismael, pois o Senhor ouviu falar de sua miséria. Ele será um jumento selvagem de um homem. Sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade para com todos os seus irmãos. Ela deu este nome ao Senhor que lhe falou: Tu és o Deus que me vê. Pois ela disse: Agora vi aquele que me vê. É por isso que o poço foi chamado de Ber-lahai-roi. Ainda está lá, entre Kadesh e Bered. Gênesis 16, do 9 ao 14. Vamos examinar como, na concepção, essas duas mulheres tiveram anjos designados a elas para vir e se encontrar com elas e encontrá-las e falar sobre o que estava acontecendo no momento e o que estava por vir. Eles tiveram aparições de anjos durante o tempo de concepção. Deus conhecia os pais, as mães e os bebês, seus nomes e os planos que faria com eles. Não só eles tiveram encontros angelicais durante o início da gravidez, ou mesmo antes, no caso de Sara, mas Deus enviou anjos para lhe dizer o que deveria ser. Ele havia designado anjos para proteger o que ele disse. A palavra de Deus foi preservada pelos anjos para que Deus pudesse vir e realizá-la. Se Deus deu a essas pessoas anjos para protegê-las e seus bebês, Ele fará o mesmo por nós. Não estamos sozinhos e Ele ama a nós e nossos filhos. Subtítulo: O amor do Pai. Você pode estar pensando: então por que os bebês morrem? Se Deus tem um plano, por que existem abortos espontâneos e não espontâneos? Essas são boas perguntas que responderei no próximo capítulo. Percebo que este ensinamento pode abalar algumas visões de mundo. Especialmente se você nunca pensou que um bebê no útero pudesse ter um anjo cuidando dele. Veremos mais nas Escrituras no próximo capítulo. Por enquanto, vamos abrir nossos corações para que possamos aprender nas Escrituras e abrir nossas mentes para encontros com anjos. Vamos acreditar na bondade e no amor de Deus. 1 João 4,16 afirma: Deus é amor.
Isto significa que o amor está sendo levado para os nossos filhos. O amor do Pai está cercando nossos filhos. Eu quero que você apenas pense sobre isso. Eu sei que você é um adulto, mas você é filho de Deus. Então seu anjo está levando o amor de Deus para você, assim como ele está para seus filhos. Deus nos ama tanto. Ele designa um anjo para nos proteger. E esse anjo vê a face do Pai e está lá para nos unir ao amor de Deus e não para nos separar. A palavra em Romanos 8, do 35 ao 39 diz: quem nos separará do amor de Cristo? Haverá problemas ou dificuldades, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todo dia. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa em toda a criação poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, nada pode nos separar e nada pode separar você ou seu bebê do amor de Deus por meio de seu anjo designado. Os anjos ajudam a nos ligar ao seu amor e ajudam a cumprir a palavra de Deus sobre os bebês. Veja Jeremias 1,14. Subtítulo: Oração para compreender o amor de Deus. Senhor, por favor, continue a revelar seu amor nesses capítulos e nos mostre que você nos designou um anjo na concepção para nos levar por essa vida e pela eternidade. Qualquer pensamento mundano e mentira do inimigo em relação a essas verdades. Peço-lhes que lave o leitor com seu sangue agora mesmo, para que ele experimente o seu amor. Traga revelação para nós, para que saibamos que cada um de nós é muito importante para você e há um plano para nossas vidas desde a concepção. Revele quaisquer mentiras que possamos estar abrigando para que possamos deixá-las ir e nos arrepender e começar a aumentar nossa fé no que não podemos ver. Mantemos firme a confissão de nossa fé, pois acreditamos em seu amor e bondade e seu desejo de estar em relacionamento com a humanidade. Tanto que você enviou Jesus como cordeiro sacrificial para abrir caminho para isso. Fale conosco enquanto continuamos a aprender e crescer na compreensão dos anjos que foram designados na concepção para nós. Amém.